Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre alguns comentários de vocês, vamos trocar uma ideia, vou dar minhas opiniões. Vocês não precisam concordar, é claro, né? Mas acho que o debate aqui sempre é frutífero. A Luciane comenta aqui que estou mantendo meu otimismo sob controle, mas presente. Olha, mais ou menos tipo eu, viu? Eu tô assim com um leve otimismo, acompanhando suas análises. Muito obrigado. O Jorian comenta aqui, ó. O que você acha de só sacar a diferença entre o preço na curva e o ganho extra? Olha, acho que dá para fazer, viu? O que eu ressaltaria assim sobre essa estratégia? Bom, em primeiro lugar, você vai ter que vender uma parte fracionada dos seus papéis, né? Então, quer dizer, o seu montante total fica menor. Aí, qual é a sua ideia para esse dinheiro? Isso também tem que estar bem claro, né? Você vai fazer um rebalanceamento de carteira, em que você vai então reaplicar naqueles títulos que se desvalorizaram mais para manter o equilíbrio, aí eu acho ok, né? Agora o problema também é o seguinte, né? Muitas vezes acontece da pessoa, eu acho que tem que escolher bem os papéis em que vai fazer isso. Eu acho que a melhor forma para empregar essa estratégia, eu pessoalmente não estou fazendo isso, tá? Mas uma maneira seria assim, ó, eu vou escolher quais papéis, eu vou fazer isso com os prefixados, ou eu vou fazer isso com o Tesouro IPCA mais curto, né? Vou fazer isso, ou vou fazer isso só com os juros recebidos, né? Vou reaplicar como? Aí teria que ser no papel com melhor taxa, mas às vezes a melhor taxa naquele momento, dali a 2, 3 meses, se mostra uma taxa não tão atrativa, né? Porque isso sempre acontece, né? Olhando pelo retrovisor, a gente vê que fez besteira, mas naquele momento não era besteira, né? Então tem que ter isso em mente. E aí por isso que eu vejo assim, ó, que às vezes um caso em que eu não faria essa estratégia, com certeza seria o seguinte, no IPCA longo. Por exemplo, eu tenho IPCA longo, 35, 45 e tal, comprados a taxa superior a 5%. Então, esse papel aí, eu não vejo sentido em realizar ganho na marcação a mercado ou mesmo que seja só a diferença, só pegando ali a diferença, por quê? Porque se eu for reaplicar, eu não vou reaplicar em algo, em primeiro lugar, porque a taxa não chegou lá ainda. Em segundo lugar, eu não vou reaplicar em nada que tenha por tanto tempo uma taxa tão alta acima da inflação, entende? Então, acho que nos IPCAs longos, acima de 5%, não dá para fazer isso. Eu acho que em pré-fixado, acima de 10%, e eu sei que vários de vocês têm, porque vocês comentam aqui, por exemplo, pré-25 a 10, a 9, 10, 11%, vamos colocar 9 também, né? Porque 9 se mostrou aí uma taxa muito interessante nesse momento de crise, né? Então, nesses papéis eu não faria isso, certo? Mas acho que é uma estratégia que dá para valer sabendo que dá para fazer, dá para fazer sabendo dos riscos, né? E que você vai perder sim, você vai diminuir ali a sua posição naquele papel. E aí eu acho que o melhor jeito de fazer seria com um rebalanceamento de carteira, certo? Ou seja, o que é assim, falando de por alto assim, tá? Você vai pegar uma daquelas carteiras lá que nós temos desenhadas no canal, lá na playlist Carteiras para todos os fins, para todos os objetivos no Tesouro Direto. Então você vai lá escolher uma carteira moderada, vamos dizer, e aí tal papel valorizou e tal papel desvalorizou. Aí você vai vender uma partezinha do que valorizou e vai comprar o papel que desvalorizou, certo? Porque aí você vai manter a proporção equilibrada. Eu prefiro fazer isso com aporte novo, tá? Só para deixar bem claro para vocês o que eu faço, o que eu penso. Tá? Eu penso fazer isso com aporte novo. Mas pode fazer desse jeito aí. E aí, quantas vezes por ano você vai mexer na carteira para rebalancear, de repente usando essa estratégia aqui que o Jor falou? Uma ou duas vezes por ano, tá? A gente não precisa fazer mais do que isso. Não precisa ficar girando o tempo todo na carteira, tá? Acho que um período ideal até para fazer isso seria uma vez por ano, em que você vai estar com a alíquota do imposto de renda em 17,5%, em que vai ser ali muito pouca diferença para a alíquota mínima e que de repente talvez valha a pena dar uma mexidinha para deixar a coisa mais equilibrada, tá? Mas o que eu acho melhor? Eu acho melhor fazer esses reequilíbrios com dinheiro novo ou com dinheiro recebido dos juros semestrais, tanto dos IPCAs quanto dos prefixados para quem tem, certo? Ok, boa pergunta.
O Kleberson comenta aqui, a simulação lá do 35 que eu fiz, peguei 7 anos atrás, 2013 e tal, qual seria o ganho do IPCA 45? Olha, Kleberson, o IPCA 45 começou em 2017, tá? Então não dá para fazer tudo que eu fiz nesse vídeo aí. Mas, assim, ó, o que acontece? Dá uma olhadinha nos vídeos em que a gente, da carteira do mês dessa playlist, ali tem mais ou menos o Tesouro IPCA 45, ele oscila 10 a 15% mais em taxa nominal mesmo no mês do que o IPCA 35. Então, se o IPCA 35 no mês ganhou 10%, vamos supor, caiu a taxa, ele ganhou 10%. O IPCA 45 vai ganhar aí 15, 20%. No caso da perda, a mesma coisa. O IPCA 35 perdeu 15%, o IPCA 45 perde 25%. Né? Então, mais ou menos aí uns 10% a mais ou a menos, talvez 15%. É mais ou menos isso, certo? Muito bem. O Jailson comenta que estava com uma reserva, mas ele acha que vai para investir no tesouro, mas acho que vai demorar um pouco para utilizar, pois acho que as taxas vão cair mais um pouco. Ou seja, uma percepção de redução de risco no mercado, eu também estou nessa vibe agora, tá? Acho que... Mas é aquilo, né? A gente tem que ter os planos assim de longo prazo, em que a gente faz de preferência um aporte fixo, constante, e tem que ter os planos assim de aproveitar uma taxa. E tem que separar, eu vejo dessa maneira, os recursos financeiros para cada finalidade, certo? Então não impede, Jailson, de você investir um pouco, tá? Agora visando aí os planos de mais longo prazo, certo? Porque o efeito a longo prazo vai ter juro composto agindo, vai minimizar eventuais compras com taxas não muito boas que eventualmente a pessoa faça, certo? O tempo é o melhor cicatrizador, digamos assim, né? Até para comprar errado no Tesouro Direto. Então assim, eu separaria, tá? Separaria os objetivos e faria uma alocação assim, com uma parte para aproveitar uma oportunidade, que aí eu concordo, acho que pode esperar sim, e uma parte para fazer aquela porção da sua carteira, dos seus investimentos, que vai ser com investimento metódico, regular, constante, faça chuva, faça sol, eu vou comprar esse papel agora, por esse período, e vai e cumpre. Porque isso a gente sabe que funciona muito, certo? A constância, a regularidade e a disciplina no investimento dá muitos frutos no longo prazo, tá? Então todos têm que ter uma parcela disso também, certo? Vamos ver aqui, a Gislene comenta com a gente aqui, ó. Esse aqui é um comentário muito interessante. Eu espero que todos vocês peguem aí o sentido aqui, ó. Ela fica agradecida e tal. Uma dúvida. Os papéis que pagam juros semestrais podem vir a ter preço unitário muito alto por já estarem somados todos os cupons que serão pagos até o vencimento. Então, por exemplo, assim, ó, o que ela está dizendo aqui? Os tesouros IPCAs que pagam juros, pessoal, estão aí girando na casa de R$4.000 a R$4.200, dependendo do prazo. Só que o valor nominal deles é 3.300. Ou seja, essa diferença aí é porque a taxa está baixa, certo? Ainda é uma taxa baixa, mesmo 4,5 é uma taxa baixa. E essa diferença, então, é a soma de todos os cupons futuros trazidos a valor presente, certo? Então ela coloca aqui, ó. Então esses papéis não são interessantes para quem pretende ficar. Então esses papéis não são interessantes para quem não pretende ficar até o vencimento, uma vez que vendendo o papel antes, a pessoa não irá receber todos os cupons, mas irá pagar um valor alto ao adquirir o papel. Vocês entenderam a ideia dela? Então, ou seja, eu vou pagar um papel R$4.000, mas o valor dele é 3.000. Só que eu quero me desfazer desse papel daqui a um ano. E daí eu vou receber 2 cupons, mas eu paguei por todos aqueles outros cupons. Então esse é o sentido da pergunta dela. Mas a questão, Gislene, é o seguinte, ó, é que durante o tempo que você fica com o papel, você recebe os cupons do período, tá? E na lógica, a lógica do tesouro, daquele papel específico, é que o juro seja reinvestido no próprio papel, tá? Essa é a lógica. Tá? Então, seguindo isso, você vai aumentando a sua base pagadora de juros semestral ao longo do tempo. Tá?
Bom, ok, mas se eu pretendo vender, sei lá, daqui a 5 anos, tá? Aí o que, que a gente tem que ver? Tem que ver assim, ó. Você quando você compra, você paga todos os cupons, perfeito. Mas quando você devolve para o Tesouro, você devolve a valor de mercado. E a valor de mercado estão os cupons que você está devolvendo junto, certo? Você compra todos eles e você vende todos eles, certo? Então, na moral, no final das contas, o que interessa é a taxa e a marcação a mercado. Ou seja, se você for vender esse tipo de papel, que você venda com taxa menor do que você comprou, para você obter ganho na marcação a mercado. E aí o ganho fica muito interessante, porque o ganho incide também sobre todos os cupons futuros que vão ser descontados a uma taxa menor, se a taxa caiu, e vai aumentar mais o seu preço unitário, o seu PU, quando houver ganho na marcação a mercado. Então esses papéis são muito legais para isso também. Por quê? Porque tem prazo muito longo, né? Principalmente o 2040 e o 2055, 20 e 35 anos. Então assim, ó, se você comprar um 2040, ficar 2, 3 anos com ele e vender no futuro, ó, com ganho na marcação a mercado, não vai atrapalhar em absolutamente nada o fato dos cupons, de você ter comprado todos os cupons juntos. Em primeiro lugar, porque enquanto você detiver o papel, você recebe os cupons. E em segundo lugar, porque quando você vender de volta para o Tesouro, resgatar para o Tesouro, o que, que acontece? O Tesouro vai comprar todos os cupons que ainda restarem, porque eles estão no preço da marcação a mercado. Eles não fugiram lá. É que nem um produto, né? Produto, um eletrodoméstico, um produto, enfim. Você compra caro, você vai vender bem. Agora, uma coisa que você comprou barato, não tem como você vender bem, né? O raciocínio é o mesmo. Então, se você tem aí um papel com 35 anos de juros no somatório, que é o 2055, você compra ele caro, você vende ele caro. Agora, o 2030, que você tem aí só 10 anos, que já é um baita período, pelo amor de Deus, né? Mas comparado com o outro é bem menos. Você compra ele mais barato e vende ele mais barato. Então, por quê? Porque está tudo dentro. Quando você vende, quando você compra e quando você vende. Então, minimiza um pouco essa sensação de mau negócio, tá? Então, a minha resposta é a seguinte: não é necessariamente ruim, não, tá? O que determina se vai ser bom ou não ficar até o vencimento é o momento da venda e a taxa da venda. Então, se vender com taxa menor, com ganho na marcação de mercado, o ganho vem em cima de todos os cupons futuros também. Aí ele se torna muito mais interessante, certo? Espero que tenha ficado claro esse assunto, porque esse assunto é bem legal, eu gostei bastante dessa pergunta. Aqui o Rui pergunta aqui, ó. Ele vê que as taxas do título do Tesouro Direto tendem a uma diminuição pela relativa pacificação aí na política interna, né? A estratégia de aguardar por melhores taxas ainda é válida? Olha, Rui, vamos pensar o seguinte: é sempre válido ter um pouco de caixa para aproveitar oportunidades, né? Então, assim, talvez de todo o total não seja tão válido, mas é muito interessante, isso já ficou bem claro nessa crise, né? Que é bom ter caixa, certo? Então, assim, ó, não vamos lamentar se a gente deixou uma taxa boa passar, porque é importante ter caixa e a gente não sabe o amanhã, né? Então, assim, eu pensaria o seguinte, como eu já falei na outra pergunta, vamos mantendo a questão do investimento metódico, do investimento disciplinado, aquela parte ali continua cumprindo o calendário rotineiramente. Continua, né, seguindo o caminho, faça chuva, faça sol. Mas quanto às reservas de oportunidade, eu acho que dá para esperar também, certo? Eu ainda tenho um pouco de reserva de oportunidade que está ali esperando. Se vier uma taxa boa, bom, eu vou, invisto. Se não vier também, ela fica lá e tô tranquilo, certo? A questão de repente, para você ficar confortável, é o tamanho dessa disponibilidade em caixa, né? Lá o primo rico
né, fala nos vídeos dele que ele mantém 25% da carteira dele desse jeito, tá? Eu não tenho um percentual tão grande assim, deixa eu pensar aqui, eu chegaria talvez a 4% do que eu tenho, porque eu já fiz boas entradas nos tesouros IPCAs com juros, tá? Nos momentos aí, em abril, em março, na crise, né, eu entrei nesses papéis majoritariamente. Então, assim, ó, vai de cada um, tá? Eu acho que o importante é você saber um número no qual você fique confortável tendo ali uma reserva de oportunidade. Pode ser que 4% seja muito pouco, pode ser que 25% seja muito, tá? Cada um tem que achar esse número, certo? O João sempre comenta aqui pra gente, vem com um comentário um pouco mais pessimista, vamos ver aqui. Não acredito em recuperação em V, ok, porque o desemprego já é muito grande, isso é verdade, tanto aqui quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, e muitas empresas simplesmente fecharam as portas, e eu vi essa realidade até no meu bairro. Daí a receita pública também estará no chão, claro, a arrecadação cai, não obstante os estados estão, se não quebrados, com capacidade de gestão totalmente comprometida e no vermelho. Em suma, o buraco no déficit não acabará tão cedo. Com isso, o equilíbrio financeiro caminhará em sentido contrário. Bom, aí para isso aí, o que a gente pode pensar? Que a crise atual, ela tem uma data para acabar. Por mais duro que o momento atual seja, ela não é uma crise de fundamento econômico, ela é uma crise de saúde, de sanitária, como se diz, porque as pessoas tiveram que abrir mão da sua atividade econômica por um período de tempo, certo? Mas não houve assim como a crise de 2008, né, em que houve um comprometimento do sistema financeiro, certo? O sistema ele está comprometido porque as pessoas pararam, mas se as pessoas voltam, o sistema volta, certo? Claro que vai ser muito difícil recriar empregos, mas voltando a haver comércio, né, vai precisar reempregar as pessoas, certo? E dois pontos muito importantes que eu vejo são os seguintes: o Brasil não tem dificuldade de colocar a sua dívida para o mercado, não tem dificuldade, isso aí é uma bobagem, tá? Que saiu, não sei porquê, saiu numa nota e depois foi desmentida, não sei o que aconteceu, tá? Porque a gente passou a mostrar os dados para vocês, muita gente embarcou nessa historinha, mas a grande verdade é que o melhor leilão de títulos públicos do ano aconteceu agora há pouco, tá? Então, com arrecadação superior a 19 bilhões de reais, tá? Então, quer dizer, quase um terço do que tem de capital no Tesouro Direto foi captado em apenas um único leilão, gente, tá? Isso é muita coisa. Então, o Brasil não tem dificuldade de se financiar. Então, isso é um dado positivo para a recuperação do pós-crise. E o outro dado que eu vejo é o seguinte, é que o Brasil não pode descuidar o fiscal. A gente vem mostrado aqui no canal as notícias que o fiscal é muito importante. O mercado ele reage bem quando vem notícias de que o fiscal vai ser bem administrado, que o governo não vai afundar o pé em mais gastos e depois que... Então, ou seja, o que é problema de 2020 tem que ficar em 2020. Pode aumentar a proporção de dívida PIB, pode, mas logo passada a crise sanitária, a administração pública federal tem que se concentrar em retomar a trajetória de redução da proporção dívida PIB. Redução da proporção dívida PIB. Isso é fundamental, ou seja, compromisso fiscal. Acontecendo isso, o mercado volta a ficar otimista, a roda volta a girar e a recuperação pode não ser em V, mas ela vai acontecer, certo? Eu continuo, como eu disse ontem, né? Eu continuo levemente otimista, tá? Bom, pessoal, 20 minutinhos aí, acho que já tá bom. Vamos continuar acompanhando o mercado, trocando essas ideias. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.